E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O filme inicia sua narrativa dramática nas vastas paisagens selvagens da Austrália. A história começa com um evento catastrófico, à medida que um incêndio florestal maciço se espalha pela floresta, ameaçando o delicado equilíbrio do ecossistema. Milagrosamente, o fogo é extinto antes que possa consumir toda a floresta. No entanto, em uma reviravolta inesperada e arrepiante, uma criatura misteriosa emerge das sombras, sua presença marcada por um ataque brutal a um par de cangurus desavisados. Essa cena angustiante é capturada por uma câmera de rastreamento, estabelecendo um tom assustador para a história. Aproximadamente um ano após esse incidente, o clima da história se complica quando uma equipe composta por uma cineasta documentarista chamada Bailey, uma dedicada conservacionista chamada Grace e um habilidoso biólogo de campo chamado Ben se aventura no coração da mesma floresta. Sua missão está repleta de desafios, pois eles exploram regiões tão remotas que os sinais de satélite não podem penetrar. Sua segurança depende de um farol de emergência carregado por Grace, sua única linha de vida caso se encontrem em perigo. Conforme eles avançam mais profundamente na floresta, Ben compartilha sua aspiração de descobrir e nomear uma nova espécie com seu nome. O trio então abandona seu veículo para continuar a pé, adentrando a densa vegetação, com Bailey documentando cada passo de sua expedição. Ben aproveita essa oportunidade para educar seus companheiros sobre os dispositivos avançados que utilizam em sua pesquisa. Esses dispositivos, ativados pelo calor e movimento, são ferramentas essenciais em sua busca por localizar e estudar várias espécies de marsupiais que habitam a floresta. Ben revela que eles coletam regularmente dados desses dispositivos, um processo vital em seus esforços de conservação. Ele explica com paixão que suas descobertas são cruciais para impedir atividades de exploração em áreas com populações significativas das espécies-alvo. No entanto, Ben expressa sua frustração e desilusão quando seus dados árduos às vezes são ignorados, e a exploração continua independentemente de seus esforços. Em um momento de reflexão, Grace reconhece o compromisso compartilhado deles com o bem-estar animal. Ela admite francamente que seu maior adversário não é o mundo natural, mas a própria humanidade. Apesar das probabilidades avassaladoras, Grace destaca a importância de planejar para o futuro, não importando o quão incerto possa parecer. Ela acredita no poder da resiliência e na necessidade de persistir em seus empreendimentos. Diante de fracassos e contratempos repetidos, eles devem reunir a força para se levantar novamente e continuar seu trabalho crucial. A narrativa continua a se desenrolar com Bailey capturando as atividades cotidianas dos dois cientistas, Grace e Ben. Através da lente de Bailey, temos um olhar perspicaz sobre seus esforços de conservação e as estratégias que empregam para preservar várias espécies após os incêndios devastadores. Grace lidera ao explicar sua abordagem metódica para registrar a distribuição das diferentes espécies que sobreviveram aos incêndios. Eles coletam meticulosamente dados de referência, que servem como ponto de referência crucial para monitorar as mudanças ecológicas graduais ao longo do tempo. Movido pela curiosidade, Bailey questiona a diversidade de espécies após uma catástrofe desse tipo. Grace a esclarece, mencionando que às vezes é observado um aumento na diversidade. Isso ocorre quando animais, tendo perdido seus habitats originais para o fogo, são obrigados a procurar novas moradias. No entanto, essa migração não é isenta de desafios. Os novos chegados muitas vezes se veem em conflito com os residentes existentes desses territórios, levando a encontros tensos e às vezes perigosos. Ben entra na conversa acrescentando uma camada de complexidade à situação. Ele observa que, embora os animais sejam resilientes e estejam se recuperando, o tamanho reduzido da floresta resultou em escassez de recursos. Essa escassez significa que os animais estão mais propensos à fome. Ele descreve vividamente o horário de alimentação de pico, que ocorre 1 hora após o pôr do sol, como uma competição tensa por comida. Ben compara isso a um restaurante lotado onde todos chegam simultaneamente. Ele observa que alguns organismos inadvertidamente se encontram no cardápio do dia, tornando-se alvo de outros animais famintos em uma reviravolta cruel do destino. Somos apresentados a Gary, um homem que se entrega à caça por esporte e sustento. Uma noite, em uma cena perturbadora, Gary mata um canguru e o consome. No entanto, a paz da noite é quebrada quando seu cachorro se afasta do acampamento, seguido por um lamento fraco. Armado e cauteloso, Gary investiga, apenas para tropeçar em uma cena macabra de órgãos frescos espalhados pelo chão. Em um momento de tirar o fôlego, ele também se torna vítima da misteriosa criatura que espreita na floresta. Uma cena envolvente e muito emocionante se desenrola quando Bailey relembra uma memória bastante perturbadora de sua infância. Ela descreve vividamente uma excursão escolar ao zoológico que tomou um rumo inesperado. As crianças, incluindo Bailey, testemunharam um gorila de repente percebendo uma pequena criatura em seu recinto.
A reação do gorila foi rápida e brutal, pois capturou a criatura e a atingiu violentamente contra uma pedra, levando à sua morte. O gorila, não satisfeito em apenas matar a criatura, então exibiu um arrepiante show de domínio ao segurar o animal sem vida e bater no peito. Esse incidente deixou um profundo impacto em Bailey, levando-a a abordar um tratador do zoológico e pedir intervenção. Um tempo depois, à medida que a noite cai na floresta, os sons dos animais noturnos enchem o ar, fazendo medo em Bailey. Procurando conforto e segurança, ela decide compartilhar um espaço para dormir com Grace. Nesse momento vulnerável, Bailey confidencia a Grace uma perda profundamente pessoal: seu irmão, que morreu tragicamente em um incêndio no ano anterior. Na manhã seguinte, o grupo parte em direção ao carro para coletar imagens de algumas câmeras de rastreamento. Enquanto viajam, eles encontram várias câmeras, mas nada de notável é capturado nelas. O terreno logo se torna muito desafiador para o veículo, forçando-os a continuar a pé. Depois de caminhar por algumas milhas, encontram um riacho e decidem fazer uma pausa. Enquanto Ben se afasta por um momento, Grace e Bailey encontram uma casa antiga, presumivelmente construída anos atrás por pessoas que esperavam encontrar ouro na área. Sua descoberta continua quando encontram outra câmera. As imagens revelam um animal raro sendo atacado por uma criatura indistinta. Ben e Grace especulam sobre o que poderia tê-lo matado e decidem relatar suas descobertas a Matt, o guarda do parque. Enquanto isso, Bailey nota marcas intrigantes de garras em uma árvore, capturando o interesse tanto de Grace quanto de Ben. Ben propõe colocar uma isca para atrair a criatura misteriosa antes que Matt chegue com a intenção de matá-la, temendo que ela possa escapar da identificação. Enquanto o trio prepara sua armadilha de câmera, Matt embarca em sua jornada para se juntar a eles. Seu caminho o leva ao acampamento de Gary, que ele encontra estranhamente abandonado. A descoberta perturbadora da arma de Gary e de seu cachorro intensifica o mistério, deixando Matt perplexo e preocupado com o que pode ter acontecido nas profundezas da floresta. Pouco depois, Ben apresenta uma teoria intrigante sobre a criatura misteriosa que estão rastreando. Ele propõe que pode ser um carnifex, um termo que ele usa para descrever um marsupial grande e carnívoro que opera predominantemente à noite e provavelmente habita nas árvores. Essa teoria parece se alinhar com as variações na cor do pelo que eles observaram. No entanto, Grace desafia a hipótese de Ben. Ela aponta um detalhe crucial: a criatura responsável pelos arranhões na árvore tem 2 polegares, uma característica não característica do carnifex, que é conhecido por ter apenas 1 polegar. Ben, não desanimado, sugere a possibilidade de que essa criatura possa ser uma subespécie do carnifex. Ele apoia seu argumento traçando paralelos com o musaranho-elefante somali, uma espécie que se pensava estar extinta, mas foi surpreendentemente redescoberta no deserto. No entanto, Grace destaca o grande intervalo de tempo entre o último avistamento confirmado do Thylacoleo carnifex, estimado em cerca de 50 mil anos atrás, e a redescoberta recente do musaranho-elefante após uma ausência de apenas 50 anos. Ben especula que essas criaturas podem estar coexistindo pacificamente com outros habitantes da floresta há anos, sua migração em direção aos assentamentos humanos sendo desencadeada apenas pelos incêndios devastadores que destruíram seu habitat. Bailey interrompe, expressando confusão sobre a natureza técnica de sua discussão. Grace então compartilha que a criatura sobre a qual estão discutindo é na verdade a inspiração da vida real por trás dos fictícios Drop Bears, uma história frequentemente contada para assustar turistas. Bailey fica chocada, pois sempre acreditou que os Drop Bears eram puramente produtos da ficção, destinados a assustar os visitantes. Ben confirma que, embora o conceito de Drop Bear seja de fato fictício, ele é vagamente baseado em uma criatura real que, ele esclarece, não tem nenhuma semelhança real com ursos. Preocupada com sua segurança, Bailey busca tranquilização de Ben e Grace sobre o perigo potencial representado por essa criatura. Aprofundando ainda mais o mistério, Ben, falando diretamente para a câmera, elabora sobre sua teoria acerca do carnifex e seu comportamento de caça. Ele faz uma analogia com a antiga Roma, onde o termo carnifex era usado para se referir a um executor público, que se traduz como o fabricante de carne. Ele leva sua teoria de volta a milhões de anos, à era dos dinossauros, explicando como os antigos ancestrais dos marsupiais eram significativamente maiores do que seus homólogos modernos. O carnifex, de acordo com Ben, era um desses animais formidáveis. Ben descreve o carnifex como um predador altamente territorial e perigoso, comparando seu estilo de caça ao de um predador de emboscada, semelhante a um tigre na floresta. Ao contrário de um leão que persegue sua presa em terreno aberto, o carnifex prefere se aproximar furtivamente de sua presa antes de lançar um ataque repentino e letal. Ben ilustra vividamente o momento do ataque, detalhando como o carnifex mira na jugular e corta a medula espinhal com precisão mortal. Matt encontra o carnifex exatamente como Ben descreveu.
Um momento intenso e dramático que se alinha com a explicação detalhada de Ben sobre o método de caça da criatura. Essa cena arrepiante não apenas adiciona suspense ao filme, mas também comprova a teoria de Ben, destacando o perigo iminente que se esconde na floresta. A história continua a se intensificar com uma sequência tensa envolvendo os personagens principais. Enquanto exploram a floresta, o trio encontra uma cabra selvagem, mas sua observação rapidamente se transforma em uma cena horripilante, pois a cabra é repentinamente atacada e morta pelo esquivo Carnifex. A criatura demonstra seu poder e agilidade ao arrastar a cabra para cima de uma árvore. Determinados a capturar esse animal raro e perigoso, o trio envia um drone para cima da árvore. No entanto, o Carnifex, sentindo a intrusão, foge rapidamente da cena. Em uma tentativa desesperada de obter imagens do Carnifex, Ben o persegue impulsivamente, com Grace seguindo de perto. No entanto, sua perseguição leva a uma reviravolta perigosa quando Grace cai em um buraco. Ben, tentando resgatá-la, é repentinamente atacado e levado pelo Carnifex. Enquanto isso, Bailey, que havia saído brevemente em busca de ajuda, encontra um carro no meio da floresta. Em um momento de suspense intenso, o Carnifex desce para o buraco onde Grace está imóvel, tentando evitar ser detectada. A criatura fica sobre ela, criando um clima de perigo iminente. Bailey, dentro do carro de Gary, acende uma luz vermelha, o que atrai o cachorro de Gary. A presença do cachorro parece distrair o Carnifex, permitindo que Grace escape do buraco. Grace, agora fora de perigo imediato, corre para a casa abandonada que tinham descoberto anteriormente e se refugia lá. De volta para Ben, o vemos ferido e rastejando pelo chão. Grace também tem arranhões de seu encontro com o Carnifex. Eles tratam apressadamente de seus ferimentos, mas sua paz é de curta duração, pois o Carnifex ataca novamente, desta vez ferindo fatalmente Ben. Em pânico, Grace sai da casa para encontrar Bailey, que está esperando no carro de Gary. Juntas, elas tentam encontrar Ben, mas a descoberta da faca ensanguentada confirma seus piores temores. Determinadas a escapar da floresta e do terror do Carnifex, elas correm em direção ao carro. No entanto, seu plano de fuga não tem sucesso quando o carro fica preso. Em uma tentativa desesperada de liberar o veículo, Grace o amarra a uma árvore. Mas quando Bailey tenta dirigir para fora, a corda se rompe, fazendo com que o carro capote. Ferida e presa no carro capotado, Bailey enfrenta um ataque direto do Carnifex. Mostrando uma coragem notável, ela se defende com uma pá, conseguindo afastar a criatura. À medida que o Carnifex arrasta Bailey para fora do carro, o cachorro de Gary intervém heroicamente, atacando a criatura. Grace, armada com uma arma contendo apenas uma bala, enfrenta um dilema moral. Ela reluta em matar uma espécie tão rara e ameaçada, entendendo seu instinto natural de caça. Em um impasse tenso, ela mira no Carnifex, mas antes que possa atirar, a criatura, talvez percebendo a ameaça ou perdendo o interesse, deixa a área. A trama atinge seu clímax emocional quando Grace e Bailey se abraçam, aliviadas por esse encontro de terror ter finalmente terminado. À medida que a chuva começa a cair, simbolizando uma sensação de limpeza e renovação, Bailey e Grace recolhem seu equipamento. O filme termina com a dupla saindo da floresta e, mesmo feridas, estão felizes por estarem vivas e agora acompanhada por seu novo companheiro canino.